para ele, o mercado pede outro tipo de circunstância. E ele falou, não, nada disso. Vamos voltar ao que já éramos. Né? Hã? Você vê que ele tá atuando. Você vê que ele tá atuando, né, cara? E aí eu disse para ele, o bom é de parar com isso. O bom é ele ficou bravo que a inteligência artificial escreveu o roteiro melhor do que o dele. Inteligência artificial tá tomando nosso... Sabe o que eu vi num podcast, você já deve ter visto isso, que não vai ter mais dublagem. Opa! Então, isso daí eu também vi. Olha aí! E aí? Tudo bem? Tudo bom? Como vai? Tudo bem. E aí, Olá, tudo bem? como Prazer. vai? Como vai? Prazer é meu. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Bom, Como vai, prazer, meu querido? Maurício. Tranquilo? Senta aqui, tem esse aqui Obrigado. lugar. Vontade. Temos Fique à uma aguinha pra vontade. você aí. Maravilha, água Tá sempre bom. longe a mesinha, né? Né? Tá longe. Vamos colocar aí, ó. E nós estamos aqui hoje diretamente dos estúdios da Clap.me em mais um Embrulha Sem Roteiro. Tá? Acompanha a gente aí nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Spotify e Deezer, tá? Ou não tá? Deezer a gente não sabe se a gente Então, tá. Você dá olha uma- lá, se aparecer o nosso nome é porque a gente tá. E se você não conhece o nosso canal de sketches, que é um canal maravilhoso, em que eu brilho como ator e que Barros e Will ainda estão aprendendo a atuar, mas estão lá fazendo seu esforço, embrulha para viagem nas mesmas plataformas, tá bom? É uma aula de Marcelo Larran ensinando o Will e Barros. Isso, aproveita então e compartilhe os vídeos do Larran e se der compartilhe o meu e o do Will. Comente aqui também, que isso ajuda aí no engajamento. Valeu. É isso aí, gente. A gente está começando mais um episódio hoje com um convidado muito especial. Ele que é sociólogo, advogado, escritor. Eu tô me sentindo porque eu li 2 dos últimos livros deles e você pode pensar, meu, como o Will é culto. Mas nisso tem um intervalo. Foi Marcelo Marmelo Martelo, da Ruth Rocha, e aí veio o Gessé de Souza, porque eu fiz um espetáculo onde a gente pesquisou muito ele. Mentira, eu li algumas coisas mais. Mas ele é um sociólogo incrível e ele também faz parte da equipe de um canal que a gente adora e que inclusive a gente já recebeu aqui o Eduardo Moreira, que é o ICL. Então uma salva de palmas para Gessé Souza. Obrigado. Muito bem-vindo. Obrigado. Obrigadíssimo. Eu fico muito contente de estar aqui com vocês. Poxa, que legal, o prazer é nosso. Como eu disse, conheci seu trabalho num processo de pesquisa de um espetáculo e aí no processo a gente leu Necropolítica. Sim. E eu fiquei tão maravilhado com o livro, assim, a gente discutia tanto, que eu já estava naquela fase de ator que você vai num evento e fala, cara, você tem que ler o livro e tal. Aí eu conversei com um amigo da minha mãe que já tinha lido, e aí ele me deu de aniversário 2 semanas depois, A Elite do Atraso. E aí eu li e falei, cara, a partir de agora eu vou ser um cara muito culto, cara. E aí depois comecei mais um livro e tô aí pra terminar ele, já tem um tempo aí. Tô brincando, tem uns 3 meses. Mas, infelizmente, isso aqui, ó, atrapalha muito a gente na leitura, cara. E pra gente, principalmente porque a gente produz conteúdo, isso dá uma atrasada boa. Gessé, prazerzaço receber você aqui. Cara, vamos começar falando um pouquinho sobre o ICL. Meu, é impressionante, porque a gente recebeu o Eduardo aqui tem uns 3 meses. Por aí. E a repercussão da entrevista dele foi muito legal e a gente percebe quantas pessoas vieram do ICL meio que o padrão de mensagem é o mesmo, do tipo assim, cara, o ICL mudou a minha vida, eu divulgo ele pra todo mundo, poxa, que legal descobrir vocês, porque o ICL eu já vejo há muito tempo. Então, realmente, a gente percebe que é uma plataforma que, apesar de recente, ela vem provocando uma mudança e despertando muita gente para seguir, para acompanhar. Como é que tá sendo essa experiência para vocês? Não, está sendo muito, muito legal, né? Isso é uma coisa que eu conheci Eduardo Moreira em 2018, acho eu. E a gente sempre conversava sobre política, Brasil, etc. e tal, né? E a questão sempre que tocava e tal, que é um tema importante para mim e tal, que é o quê? Você não vai ter sociedade democrática, tem uma esfera pública plural, tá certo? Não existe. Se você tem só uma mensagem, como nós temos, ou seja, a nossa imprensa é uma imprensa elitista, ela é a boca do dinheiro, né? E ela engana sistematicamente o seu público, né? Quer dizer, de vez em quando, quer dizer, a Rede Globo fica um pouquinho mais democrática, né? Como ela está agora, entendeu? Mas
Quando toca na questão da dívida pública, é responsabilidade fiscal, é isso mesmo, 13% de juros é bom, porque isso vai conter a inflação, que é uma mentira, etc. Isso vai encher o bolso de uma meia dúzia. Ou seja, então é uma imprensa montada para isso. Né? E uma coisa que a gente sempre discutia, né? Eu dizia, olha, quer dizer, a gente pode ter uma mercadoria que vai fazer sucesso. Mercadoria no sentido de que é um produto que os outros vão ter que consumir, né? Não importa ser pago ou não, porque isso era uma das preocupações, que fosse acessível para todo mundo, né? Que é, quando você tem uma informação que implica, né, você poder dizer o que você quiser e, a partir disso também, né, estimular a reflexão da pessoa, né? Isso nunca aconteceu entre nós. Né? Simplesmente isso não existe. Né? Entende? E isso vai fazer uma mudança enorme. Né? E Eduardo Moreira é uma força da natureza. Quando ele bota uma coisa na cabeça, né? Entende? Né? E foi um sucesso enorme a partir de 2020, né? Quando a gente começou a montar isso. E agora já está entrando em outras, que a gente começou com uma espécie de universidade online e tudo, né? Mas agora já estamos diversificando isso e tal, né? E o ICL Notícias é um espaço único, eu acho. É verdade. E é muito interessante, você citou os grandes grupos de comunicação, e a gente teve um êxodo agora de alguns jornalistas que estavam há muito tempo em alguns grupos. Aí você tem o caso do Chico Pinheiro, né? Então, cara, quando eu vejo ele no ICL, a minha cabeça ainda dá uma borrada, porque eles tinham um padrão, né? Todos os jornalistas, né? E você vê o Chico totalmente à vontade. Cara, parece que ele tá fazendo uma live no Instagram, de tão à vontade que ele tá, e você vê que é ele fazendo toda a análise com o embasamento dele, mas com a visão dele. Não tem Acabou as amarras, a cortina, né? de um grupo. Não tem o patrocinador. Isso! Exatamente isso. Quer dizer, não tem ninguém mandando, dizendo o que é que ele tem que dizer. Né? Ele está ali no teleprompter, né? E certamente disse muita coisa que não estava afim, enfim, de que as pessoas ouvissem, mas você tem que... E aí você vê, o seu exemplo foi muito bom, né? Porque você vê um cara como o Chico, uma grande figura, né? 30 anos nas maiores televisões, conhecido do país inteiro e tal, né? Agora, ele pela primeira vez, eu acho que ele está se divertindo pela primeira vez, efetivamente, entendeu? Porque é exatamente isso, ele pode ser ele pode dizer o que ele quer e tudo. Isso é impagável, pessoal. Né? Isso é verdade, eu percebo isso também. E fala aí, Barrinho. Não, é que eu vejo sempre assim nos seus comentários, nos seus livros, você tem um olhar muito profundo sobre a classe média, né? De em relação a classe média, ela é responsável pela mudança e às vezes ela não se defende, né? Ela vai na moda, né? E isso talvez é o que prejudica mais a caminhada do país, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Claro. Quer dizer, no fundo, eu estudei, né? Empiricamente as classes entre nós. São 4, no fundo. Né? Você tem uma pequena elite de proprietários, que é quem é dono de tudo. Né? Tem uma classe média branca, importante que se diga, né? Que se acha elite, mas não é, porque a classe média, o que é? O que é a classe média? Né? É o cara, se a elite vai se apropriar do dinheiro, através de títulos de propriedade, a classe média é uma classe privilegiada também, porque ela vai se apropriar do conhecimento. E o conhecimento legítimo, considerado legítimo. Né? E o conhecimento, na sociedade moderna, é tão importante quanto o dinheiro. Né? Ou seja, é algo extremamente importante. Agora, você tem o quê? Você tem uma formação, quer dizer, a classe média em outros países, em outras épocas, foi inclusive revolucionária. Não é o nosso caso. Né? Quer dizer, você tem o quê aí? Você tem uma classe média que é uma espécie de agregado dessa elite já há 200 anos. Entende? Se sente como elite,
você vê como ele é feito de imbecil pela elite, claro, porque a elite explora esse pessoal também, etc. Entende? Mas aí você se sente pertencente à casa do Senhor, como era o agregado do século XIX. Entende? Como o Senhor deixava que ele pudesse tomar café junto com a família, né, do Senhor, ele se sentia superior ao escravo, odiava o escravo, percebe? Porque aí a forma de você se separar, né, essa noção da distinção social como a necessidade humana mais importante, né, olha, né, que pode ser universalizada, percebe? Num país como a Alemanha, num país como a Suécia, você pode dizer, olha, todo mundo merece reconhecimento, todo mundo tem reconhecimento, entendeu? Porque todo mundo trabalha, teve as oportunidades de estudo, saúde, se desenvolveu, exerce um trabalho, né? Quer dizer, útil, entende? Quer dizer, então você pode, o reconhecimento, essa distinção, ela pode ser compartilhada. Agora, em países como o nosso, né, ela é usada contra o outro, contra o mais fraco, né? E é usada sempre, no nosso caso, que jamais foi criticado isso entre nós, né? Porque o país, quer dizer, a máscara entre nós é toda da escravidão. A escravidão continua. Esse que é o ponto. Tá? Ela continua de que modo? Ela continua na forma de legitimação. Né? Entende? Quer dizer, assim que houve sufrágio universal, a elite, os seus intelectuais e a sua imprensa criaram, né, uma forma de racismo, que vai ser o racismo cultural. Entende? Quer dizer, aquele pessoal negro, mestiço, que antes era marginalizado, né? Entende? Por conta de uma suposta estoque racial, vai ser agora porque ele vai ser denominado de corrupto. Percebe? Quer dizer, o brasileiro como afetivo, é corrupto, portanto, porque divide o mundo entre amigos e inimigos, etc, etc. Né? Isso foi a elite que montou. Né? Entende? Quer dizer, e você pode o quê? A partir daí você criou uma cultura de golpes de Estado, desde Getúlio Vargas. Entende? Toda vez que esse povo, mestiço e negro, né, elege um representante que vai cuidar da inclusão popular, ele é derrubado por um golpe de Estado. Essa é a história do Brasil há 100 anos, entende? Ou seja, então a forma de legitimação é a mesma da escravatura, entende? Porque você tem a permissão formal do voto, né? Mas toda vez que esse voto se manifesta e toda forma de participação popular é perseguida, né? E é criminalizada, percebe? Né? Ou seja, é preciso que a gente compreenda essas máscaras, né? Que o poder, que a elite, né, e os seus intelectuais, especialmente a sua imprensa, que bombardeia o público com essas mentiras, né? O povo, quer dizer, o nosso povo é tão inteligente quanto qualquer outro povo. Mas você pode pegar um povo inteligente e torná-lo imbecil, claro. Entende? Se você omite informações, se você não produz o debate, etc, etc. Né? E a outra forma que a escravidão continua entre nós é exatamente na sua questão, as classes sociais. Né? Ou seja, a gente produz aqui 40% de pessoas, né, destinadas, montadas intencionalmente para serem subgentes. Né? Elas vão ser condenadas ao trabalho muscular, como o ex-escravo era. Entendeu? Vai ser a empregada doméstica, que é o emprego no Brasil mais importante para as mulheres. 15%, 18% das mulheres são empregadas domésticas, imagina isso. Né? Entende? Isso significa que mais da metade dessa classe de marginalizados, né, faz esse tipo de coisa, ou seja, é o trabalho braçal, repetitivo, sem conhecimento incorporado, que animaliza, porque é um trabalho que o animal pode fazer, você explora, né? Quer dizer, é a preço vil. Né? E esse pessoal vai levar a pizza quentinha na casa do bacana, como a gente vê aí na bicicleta e tal, 14 horas, 15 horas, os meninos com a perna fina, entende? É igualzinho. Né? Esse país é igual a 300 anos atrás. Né? É igual em quê? Naquilo que é importante, né? Que é a legitimação do poder, que é essa forma, você cria uma cultura de golpes de Estado para afastar qualquer forma de participação popular. Né? Essa elite se aliou à classe média branca, que é uma espécie de seu capacho, né? Entende? Né? Se a elite não quer nenhuma forma de inclusão, porque ela vai ter que dividir o orçamento público, porque é isso. O que é que a elite faz entre nós? Ela rouba.
né? Quem é ladrão entre nós é a nossa elite. Tá? Quer dizer, isso não é retórica. Né? A elite rural é uma elite de ladrão de terra e assassino de gente. Isso há 500 anos, não é só agora. Né? Entende? Não é só lá na... Né? Eu entrevistei já a família do norte do Paraná que foram expulsos, o cara dizendo, olha, essa terra é nossa, se você não sair, a gente manda matar. Pronto, é assim que faz. Né? Entende? E a outra elite, essa elite é pior ainda, né? Quer dizer, ou seja, é tão ruim quanto, é difícil, é pior do que a nossa elite rural, que é a elite financeira. Né? Os caras só roubam, né? Não produzem nada, não tem nenhuma indústria, etc, etc. Né? E roubam o povo a partir de uma dívida pública, que inclusive ninguém sabe se ela sequer existe. Né? Quer dizer, o tanto de fraude que deve existir, mas você premia esse negócio com 13,5% ao ano, né? Que não é uma taxa, que é uma taxa de lucro, não é uma taxa de lucro que não existe em lugar nenhum do mundo. Entende? Quem é que paga isso? Nós, o povo. Ou seja, tudo que tenha, né, que se compra tem a ver com os juros, tem a ver com, né, o orçamento público, metade vai para esse tipo de dívida, etc, etc. Entende? Então, quem é ladrão é a elite brasileira. Ela monta monopólios políticos, né, para assaltar, porque é isso que ela faz, ela não produz nada. Entende? Né? A nossa elite rural não paga sequer imposto, isso é um negócio absurdo. Polui os rios e tal, para parar e tal, entende? Quer dizer, a terra, né, tem a função social que é mais importante do que a propriedade individual, entende? Aí você tem essa pequena elite que rouba todo mundo, você tem uma elite, você tem uma classe média branca que é no máximo 20%, né? Ou seja, que tem um padrão de vida como um europeu ou um norte-americano tem, e você tem abaixo disso 80% de pobre, num país rico, percebe? Desses 80%, metade é trabalhador, com alguma forma de qualificação, e 40% é trabalhador desqualificado, o que implica que ele é subgente. Entende? É por conta disso que a polícia entra na casa dele de noite, mata a gente. É por isso que quando gente desse tipo é atropelado, não acontece nada com o cara que atropelou, entende? Porque ele não matou gente. Percebe? Ou seja, é uma sociedade que mantém isso. Isso é extremo. Isso mostra o quê? Isso mostra que a sociabilidade, nossa sociabilidade, é a mesma de 300 anos atrás. Entende? Onde você podia perseguir, torturar, matar, etc., pessoas livremente que eram os escravos. Entendeu? Eu chamo esse pessoal os novos escravos. Né? O trabalho que ele faz é que os escravos faziam antes. Os homens são escravos de ganho, né? Ele fica no Uber aí, não sei quanto tempo, então na bicicleta ou ainda na moto ainda, né? Que é mais típico, etc. 14, 15 horas por dia, percebe? Ou seja, né? E é um trabalho muscular aquilo é o corpo que é exigido. Tá? Então você condena essa classe, entendeu? Você não dá escola a ela, a escola que ela vai, ele não teve estímulos e tal, porque essa classe vem sendo não só abandonada, mas perseguida, né? Há tanto tempo, percebe? Então, eu acho que essa questão das classes sociais e a forma como elas se relacionam entre nós reproduzem, sob uma forma capitalista moderna, né? O mesmo espírito e a mesma sociabilidade que vigia há 300 anos atrás. E você tinha em algum... eu li sobre isso, você faz uma subdivisão da classe média também, não? Como que é mais ou menos essa categorização de dentro da classe média? Isso foi uma pesquisa que a gente fez no IPE, quando eu era presidente, e eu utilizei algumas centenas dessas entrevistas para tentar montar uma... Né? E aí a gente já notava, isso foi em 2016, já notava um terço dessa classe média com concepções que você poderia dizer fascista. Entendeu? Não? É isso? Que é coisa, né, por exemplo, como um Deltan Dallagnol, entende? Tipicamente. Tal, né? Usando esse mesmo negócio, corrupto, não sei o que e tal, para parar, entendeu? Né? Quer dizer, no fundo é uma coisa... Por exemplo, o ataque desse pessoal a Lula não é a pessoa de Lula, percebe isso? É o que Lula representa. São as pessoas que Lula representa. O mestiço, Lula, nordestino, entendeu? Né? Quer dizer, a coisa racial ela vai se preservando entre nós sobre outras máscaras. Né?
E as outras frações de classes seriam, tem uma parte que é, enfim, de centro e tal, mas que pode ser arregimentada para a direita, como foi, né? Pela Lava Claramente. Jato, etc., aquelas coisas de 2013, até porque aquilo foi um golpe de Estado. Né? Golpe de Estado primeiramente articulado nos Estados Unidos, 2013, ninguém sabia de nada, né? Ainda, quer dizer, a Primavera Árabe e tal, acabou Líbia, acabou países inteiros e tal, e eles experimentaram isso, né? Por que eles fizeram isso? Porque o Brasil estava fazendo o BRICS, estava se unindo com China, com Rússia, estava se tornando uma grande potência regional, e os Estados Unidos não querem isso. Para os Estados Unidos, a América Latina é um quintal, que deve produzir bens primários de pouco valor agregado, né? E eles e os europeus dominam a indústria, né? É isso que está por trás disso, né? E você tem essa elite nossa que é canalha, não tem nenhum outro nome, né? Entende? Quer dizer, que não tem nenhum projeto para o país, porque, entende isso? Existem elites que são do avanço, né? Entende? Você teve isso no Japão, entende? Você teve isso na Alemanha Ocidental depois da guerra, entende? Quer dizer, o projeto do pessoal, olha, vamos montar um capitalismo social aqui. A gente vai pagar altos salários, vai ter tudo, entende? Né? Quer dizer, entende? Quer dizer, existem elites que ficam com a melhor parte do bolo, não é? Entende? Mas não é o assalto, o saque que é feito aqui entre nós, né? Entende? E esses caras gostaram por quê? Ó, pai, agora a gente pode oprimir o povo, vai tirar as coisas trabalhistas, vamos botar essa bobagem aí de Banco Central independente. Independente de quem? Do povo? Tem? Né? Dependente dos bancos, os bancos pondo, entende? Esses caras decidem os preços da sociedade como um todo. Isso é um absurdo, entende? Né? A revelia do voto popular, né? Isso tudo era esse projeto. E, como sempre, comprar empresa pública, que aí foi Paulo Guedes que fez a festa, né? Comprar empresa pública, né? Em negociações extremamente duvidosas, algumas vezes por um centésimo do valor, e faz a festa dos amigos do mercado financeiro. Percebe? Ou seja, roubo. Né? Você se apropria. Privatizar é, em 99% dos casos, roubar. Né? Você saqueia o negócio. Como essa venda das refinarias. Né? Para que você vender uma refinaria que dá lucro? Né? Entende? Para depois o povo inteiro ter que pagar em dólar, muito mais caro, pelos mesmos produtos. Qual é o sentido disso? Entende? A não ser enricar alguns, né? Enfim, ricaços aí, super ricos, que estão participando desse saque. Né? E você acha que a privatização num todo, ela é a ideia de privatização, num geral, ela não é um bom negócio nunca? Não, ou existem não, exceções? Pode existir exceções, né? Quer dizer, numa área que o governo não precise mais investir, porque tem gente privadamente que querendo investir, ok. Né? As áreas de saúde, áreas ligadas a... Esses caras não querem investir. Entende? Não tem risco. Né? Entende? Não investe, aproveita o patrimônio já construído para saquear. Né? Porque a ideia da privatização é você privatizar para se melhorar os serviços e para se melhorar. Mas não Isso é o que vendem, acontece. né? Essa é a grande mentira. Quando foi que isso aconteceu? Mostra um exemplo. Não. Um exemplo. Positivo? Sim. Nenhum. Porque eles sucateiam, né? Isso. Exatamente, claro. Qual Né? que Quer dizer, é? e aí você sucateia para quê? Né? Não tem nenhum sentido a educação ser privatizada, por exemplo. Né? Em todos os países igualitários, democráticos, etc., a educação ela é universalizada, de qualidade ela é universalizada. Né? Entende? E a saúde também, por exemplo. As questões Esses dois pontos aí, você está dando um ponto de partida de igualdade de oportunidade real para a universalidade. É claro que vai ter gente mais privilegiada e outro, mas ninguém vai estar, né, sem acesso a uma educação de qualidade. Aí o que é que o pessoal faz? Quer pegar essas áreas que não são ainda, entende? Quer dizer, é razoável que no capitalismo, né,
empresas privadas produzam os carros, produzam roupa, produzam alimentos, não sei o que e tal, entendeu? Agora, tem que ter áreas em que a coisa privada não faz o menor sentido. Né? Por exemplo, educação, entende? As nossas universidades privadas são horrorosas. Né? As boas são as públicas. Né? Entende? Quer dizer, e aí você tem... Mas aí a gente enfrenta um grande problema, né? Porque as universidades são públicas, são as melhores. Mas quem entra nas universidades públicas é o cara que pagou a escola privada. Mas por que, né? que na base... Então, mas por privada. que na base é o inverso, né? A gente tem essa crise da educação pública no ensino fundamental e médio e a educação pública superior, ela ainda é muito respeitada e acontece isso que o De Barros falou, né? Yeah. Quem teve condições de pagar um colégio particular acaba tendo prioridade para conseguir uma vaga, né? Com exceção às pessoas que conseguem cotas, mas eu não entendo Ou exceção às pessoas que são exceções, Isso. né, cara? Exato. Porque se você for pegar um cara que vai fazer direito aí no Largo do São Francisco, pô, você pode pegar ali, a grande maioria que está ali hoje são pessoas que saíram de escolas particulares fortes, né? Aí vai ter uma ou outra exceção. Agora, é muito complicado, né? Porque como que a gente faz pra... Mas a minha pergunta é antes disso, por que o ensino superior público, ele é melhor qualificado que o privado? Por causa da quantidade, eu acho, será? Eu acho que ele deve... E o ensino fundamental, ele fica um pouco abaixo? Eu fico pensando que é por causa da quantidade. Por quê? Porque a classe média e a elite utilizam a universidade e não utilizam a escola pública. Assim que a classe média frequentar a escola pública, você vai ter uma escola pública, né, de nível europeu. Um dia um amigo meu falou isso, falou assim, ó, independente do regime, ser capitalista ou independente do regime, ele falou assim, você quer resolver muita coisa? O quê? Não pode mais ter hospital particular, não pode mais ter escola particular. Aí, os filhos da burguesia vão estudar na mesma escola do que a do outro filho. Aí eles vão querer que melhore a escola. Aí o ensino vai melhorar, entendeu? Muito interessante isso. Se você levar para a área da saúde... Incrível, né? Isso mostra uma série de coisas importantes aí, né? Isso mostra o desprezo que é dado ao povo. Percebe isso? Né? Ou seja, né, esse destino ninguém se importa. Né? E isso que deu, para mim, aqueles branquinhos histéricos que saíram na Avenida Paulista, eu estava lá, 1,5 milhão de branquinho histérico, bem vestido, né? Entende? Gritando contra a corrupção. Eles não estavam gritando contra a corrupção coisa nenhuma. Né? Você está falando de 2000 e... de 2015, 2016 e tal, sim, né? Entende? Porque a classe média e a elite não tem nada contra a corrupção. Se for do Temer, Aécio e tal, lembra? Filmada e tal. Não saiu nenhum branquinho histérico na rua. Sai quando? Quando são líderes populares. Por quê, eu acho? Né? Uma das grandes coisas aí, eu vi nessas entrevistas isso, é o fato de exatamente do governo ter posto aquelas cotas sociais e raciais para as universidades. Entende? Porque para essa classe média branca, o negro é o cara que tem que limpar o banheiro, cortar a grama. Ele não pode sentar do seu lado, muito menos ser o seu professor. Percebe? Isso foi a raiva. Né? Entendeu? Mas como é uma raiva que você não é justificável, entende? Você não pode legitimar, explicitar, essa coisa da corrupção suposta, né? Ela é meramente escandalizada, inventada pela imprensa, foi inventada contra Vargas, foi inventada contra Lula, a mesma maneira, né? Entende? Quer dizer, isso dá uma entende? O racismo dessa classe média branca, né? Entende? Um racismo que não pode mais ser explicitado a partir de 1930, quando Getúlio Vargas monta um negócio de a música negra, a cultura negra é a base da nossa nacionalidade, o povo é mestiço e negro, não tem problema nenhum com isso, vamos incluir todo mundo, etc, etc. Isso não acabou o racismo, mas impediu o racismo explícito, percebe? Né? Que era quando tinha antes anúncio de jornal dizendo que estava querendo uma empregada doméstica negra que não tivesse esquecido
que ela tem que satisfazer sexualmente a família inteira. Isso saía no jornal, Isso ainda pós-abolição. pós-abolição. Nossa. Né? Isso é um anúncio Você tá brincando. Satisfazer o Começo quê? do século dos anos passado. 10 e 20. Satisfazer né? sexual. Antes de 1930. Satisfazer sexualmente a família inteira. Isso é um anúncio de 1911, Diário de Pernambuco. Ou seja, a diferença é ela. Você não é mais um escravo, mas eu vou te pagar uma mixaria para você continuar fazendo tudo que um lógico, escravo lógico. sempre fez. Ou seja, você continua escravo. né? Exato, porque você precisa pagar suas contas, né? Exatamente isso, exatamente isso. né? Agora, é engraçado isso que você falou, curioso, né? Você matou essa minha dúvida do porquê da crise da base. Você falou, porque a classe média não utiliza educação fundamental. E aí eu me lembrei de uma coisa que na pandemia me dava um nó na cabeça e você, pra mim, já indiretamente respondeu, que eu falava assim, cara, como que a gente tá... questão das vacinas e tal, eu falava, não, o SUS sempre foi referência internacional de vacina e tal. E eu falava, gente, mas então por que todo mundo reclama do SUS para plano de saúde e tal? Eu falei, porque a vacina, todas as camadas da sociedade precisam. Perfeito. Né? Exatamente isso. Agora, uma cirurgia, não, eu pago aqui, pago ali, Tá. e aí vira um sistema. Dá uma sucateada aqui, e às vezes o próprio cara, dependendo do governo, que está no ministério, que está na Secretaria de Saúde, ele tem cotas de sociedade em rede de plano de saúde, ele fala, sucatei isso aqui, faz uma promoção zona, que é o que está acontecendo agora, tem plano de saúde baratinho, mas que é uma merda, cara. Ele só pega o seu dinheiro, velho. Né? Mas o plano de saúde foi justamente isso. Eu não lembro uma época, mas eu não lembro que era moda esse negócio de plano de saúde, há muito tempo atrás. Aí entrou o plano de saúde. Ah, plano de saúde. Nossa, você vai lá que o médico te atende super bem. Nananana. Agora, nem o plano de saúde dá conta, você tem que pagar fortunas para o plano de saúde. E o atendimento do plano de saúde não é mais o atendimento bacana. Não, a piada agora é o convênio e o particular. né? Agora é o particular. É muito louco isso tudo. Exato, Muito louco. convênio particular. Olha isso, onde a gente chegou? Não é mais o particular. Convênio é o popular. Exato. Onde já se viu, né? O convênio é o popular, né? É isso. Né? Agora, o De Barros falou uma coisa muito interessante na hora que você falou, mas eu sempre trago esse exemplo que você trouxe para política. E aí, para mim, depende de quem está no governo, que eu sempre falo assim, cara, devia ter uma lei que é assim, você que está exercendo um cargo político, seja um vereador ou seja a presidência da República, durante esse período, você seria obrigado a desfrutar do serviço público que você mesmo está trabalhando para. Eu sempre penso nisso, cara. É bom, né? Porque o que eu mais vejo bom. é a gente lá se matando pra SUS, não sei o quê, plano de saúde vagabundo, que cobra caro, que não sei o quê, que a pessoa se ilude que ela tá sendo assegurada, e aí você vê o senador tal, não sei o quê, teve uma crise e está no Sírio-Libanês. Albert Einstein. Eu falo, porra, eu que pago o Sírio-Libanês dele, velho? E ele que tá lá pra fazer o SUS ficar bom. Cara, isso devia ser uma regra. Claro. E educação também. Pô, legal, você tem um sonho de mudar o país, que legal. Mas agora que você foi eleito, seus filhos têm que frequentar um colégio público. Não é? Porque daí você vai ver o filho dele estudando Dante Alighieri. Exato. Isso nunca vai acontecer enquanto a gente não criticar exatamente esse acordo entre as classes sociais, né? Que aonde intencionalmente, é isso que eu quero dizer, a classe média branca e a elite, né, oprimem pessoas porque elas querem oprimir. Né? Tem um toque, não é só explorar, entendeu? É você poder humilhar. É o grande ponto de toda a sociedade escravocrata. Né? Entende? É o gozo na humilhação. Entendeu? Né? Entende? Quer dizer, o que foi essas donas de casa dessa classe média ficaram com raiva da Dilma, porque a Dilma botou carteira de trabalho para as empregadas. Opa, então eu não vou poder dar mais aqueles gritos, não vou poder mais, entendeu? Humilhá-la, desprezar, porque ela pode sair, agora ela tem direito, vou ter que pagar para parar. Né? Basicamente é isso. Né? E essa coisa é muito importante, porque o tema da corrupção eu queria voltar, porque explica isso, ou seja, a elite, os seus intelectuais e a imprensa, e a sua imprensa, né? Quando o racismo racial explícito foi interditado na esfera pública, é claro que todo mundo continuou racista, mas não pode dizer, é aí que foi inventado o racismo cordial brasileiro, né?
todo mundo é racista, mas ninguém se reconhece enquanto tal, entendeu? Né? É um acordo, né, silencioso entre todos. Né? Agora, você continuou humilhando o mesmo povo negro, mestiço e pobre, utilizando agora da coisa da corrupção. Percebe? Os grandes intérpretes do Brasil, entende? Montaram uma concepção vira-lata do brasileiro, dizendo que ele é afetivo, não é racional, é ladrão, é corrupto e eleitor de corrupto. Entendeu? Ou seja, quando você não pôde mais usar a raça, você começou a praticar o racismo sem usar a palavra raça. Você diz que esse pessoal é corrupto. Percebe? Eleitor de corrupto, inconfiável. Quando você diz que alguém é corrupto, camarada, você matou essa pessoa moralmente. Percebe? Ela é inconfiável, ninguém quer, entende? Quer dizer, entende? Você muda a rua e tal. Né? Então isso é extremamente pesado. Né? Ou seja, é uma classe média branca que não quer a competição do povo pelo capital educacional, que é quem mantém o seu privilégio. Toda classe quer reproduzir os privilégios que tem. A classe média branca quer reproduzir o privilégio de língua estrangeira, boas universidades, não sei o que, só para ela, percebe? Né? E você condena os outros, esses 80%, né? Cuja maioria negra, mestiça e pobre, né? A uma vida indigna desse nome. Por quê? Porque você persegue. Se algum governo fizer qualquer projeto de inclusão popular, ele cai. Tem nada a ver com a corrupção. Nada a ver. Nada a ver. É zero. A corrupção é uma mentira. A corrupção é você pegar esse cara de classe média branca, né, e dizer, você pode ser racista agora, porque agora você está... entende? Você moraliza o racismo desse pessoal. Diz assim, agora, não é que você é racista, você é preocupado com a honestidade e a probidade pública. Percebe isso? Você pega o racista, né, e diz a ele que, na prática do seu racismo, ele está exercendo uma virtude. E você Percebe? ainda associa... É a forma que a elite conseguiu capturar a classe média. Né? Isso sem contar a associação que eles se aproveitam desse lado moral, traz família e religiosidade. Perfeito. Porque daí você busca pilares que teoricamente são fundamentais para uma sociedade e que são pilares ancestrais lá de trás, núcleo familiar, a religiosidade, o cristianismo, e você confunde toda a cabeça de uma classe média, como você falou, que fica ali achando que tá lutando por uma coisa e fala, não, velho, você tá indo só por outro caminho, né? Exatamente. Você falou uma coisa muito boa, que uma das coisas que mais me interessa na política, que é isso, é quando eu fico fazendo essa reflexão, porque hoje em dia tá muito difícil você refletir sobre como funciona o sistema, se distanciando desse momento que a gente está vivendo, em que o país foi, por conta de tudo isso que a gente estava falando, dividido, né? E então eu fico pensando esse tipo de reflexão, pô, cara, mas por que o cara que tá ali, ele faz isso, o certo era isso e tal? E aí eu fico lembrando um pouco do Eduardo Moreira, quando a gente falou bastante do ICL, que ele até comentou, falou que é um canal no YouTube onde vocês conseguem se estruturar de uma maneira extremamente inteligente, sem depender de um patrocinador, justamente para não ter nenhum vínculo com nenhuma empresa, com nenhum grupo de comunicação, para ter total liberdade de questionar quem quiser. E eu lembro que ele até falou, inclusive eu não quero ocupar nenhum cargo de governo, até com esse governo do qual eu ajudei a eleger, eu poder questioná-lo. E hoje eu me pergunto assim, como que a gente faz? Hoje a gente está vivendo um governo onde a gente votou nesse governo, a gente foi oposição durante todo esse tempo, e mesmo se distanciando de tudo isso, a gente falou, bom, agora que a gente tem um governo eleito, a gente tem muita coisa para fazer. Mas como que a gente faz, sabendo que a gente vive num sistema que não depende só do presidente, não é só deputado e tal, você tem congresso, você tem os 3 poderes, tem um monte de coisa. Como que faz hoje? Vocês que têm um grupo de... você é um sociólogo, um intelectual, uma pessoa que é ouvida, vocês têm um portal, uma ferramenta de informação. Como que você questiona diariamente atuais medidas de um governo, sabendo que tem uma sombra de uma extrema-direita aqui, soprando no cangote, para que essa crítica, às vezes construtiva, não virar uma munição? Porque é isso que pode acontecer. Claro. Né? Como que faz isso Sim, hoje? um momento muito delicado. Isso, né? isso é uma coisa que eu me questiono muito. Muito, muito. Eu também. Eu compartilho os mesmos medos. A gente não sabe se vai ser só 4 anos de interregne e vai voltar aquela coisa horrorosa de Bolsonaro. Né? Entende? Porque aí tem a ver com todos esses aspectos que a gente estava discutindo antes. Né? Qual é o capital político de Bolsonaro? Ele dividiu as classes
populares. É claro que tem gente na elite que vota em Bolsonaro e é gente da classe média e tal, mas nem a elite, nem a classe média elege ninguém. Tá? Então, esses 80%, né, que são abandonados de alguma maneira. Esse pessoal não tem acesso às benesses do mundo moderno, percebe? 80% da população brasileira, claro que em gradações distintas, não tem acesso. E tem gente que não tem acesso à comida. 70 milhões não tem acesso à comida. Tá? Uma pesquisa recente aqui da coisa. E aí, essa associação de Bolsonaro com algumas igrejas evangélicas, especialmente as neopentecostais, né, onde você divide o mundo entre Deus e diabo e tal, e quem diz quem é Deus e quem é diabo é o pastor. Né? Isso é extremamente preocupante, percebe? Fazendo trabalho, tem um projeto de poder, vai nas polícias, vai não sei o quê, está montando uma coisa disso. Né? E tal, né? E é o quê? É para libertar o povo? Não, não é para libertar o povo, é para manipulá-lo. Né? Porque você confunde a esfera da causalidade social, né, com a esfera da causalidade espiritual, percebe? Aí não existe causalidade social para esse pessoal. Ou seja, não é porque não existe uma escola boa, por conta disso ele não conseguiu um bom emprego, percebe? Ou seja, então você pode criticar e dizer, não, mas agora eu quero uma escola boa. Não. Né? Quer dizer, é o diabo que está dentro de você que fez com que você não conseguisse aprender. Mas imagina isso. Né? Você quebra qualquer forma de crítica social. Tá? Entende? Você, no fundo, você está regredindo a Idade Média. Era assim que... Né? Então, você tem um projeto, né? E você tem... E essa é a crítica que eu faço à esquerda democrática, etc. Né? O pessoal acha que é só você montar um projeto econômico e as pessoas vão compreender isso. Isso é uma bobagem total. Entende? Você precisa explicitar, você precisa apresentar, né? Você precisa informar. Aí, de novo, ICL, claro, é um negócio ainda pequeno e tal, né? Mas se o ICL fosse uma rede Globo, percebe? Esse país teria uma revolução. O que as pessoas precisam entender é que você precisa conscientizar, né? Por meio de um debate público, verdadeiro, plural, etc., né? Explicar ao povo por que ele é pobre num país rico. Né? Porque é isso. Né? A explicação que é dada pela sociedade, a sua líder, você é corrupto. Entendeu? A culpa é sua. Você é o culpado, você culpa a vítima. Percebe? Né? Enquanto você pode mostrar quem é que causa pobreza e como, etc, etc. Só que nenhuma televisão no Brasil jamais criticou a elite. Agora, o caso da Americanas é um exemplo claro, né? Você não vê o nome deles sendo veiculado aí. Perfeito. Vinculado, aliás, desculpa. Perfeito, você lembrou muito bem, né? E aí é um negócio, não precisa ser alguém que é ligado à empresa, não, é da mesma classe. Nós somos intocados e tal, entendeu? Agora, imagina se você pudesse explicitar isso, para as pessoas, dizer para elas, não é culpa sua que você é pobre, né? Você é pobre porque você foi abandonado, perseguido, né? Não teve chances, etc, etc, que em outros países você tem, e que você não teve por conta dessa elite e dessa classe média. São as classes que controlam a sociedade. Né? Quer dizer, a elite com o dinheiro e a classe média, que quem é a classe média? Professores, jornalistas, juízes, etc. O pessoal que faz a cabeça da sociedade como um todo. Né? Percebe? Então você tem que criticar, eu acho que tem que mostrar, criar esse ódio saudável do povo a essa elite. Porque eu ia perguntar uma coisa que não é parecida com a do Will, porque a do Will ainda está questionando exatamente essa sombra de Bolsonaro e o medo que a gente tem de criticar a esquerda. Uhum. Mas a solução, porque eu fiquei pensando, você contando tudo, eu falei, onde está a solução disso, já que tá tão confortável para quem comanda? Não, né? Só um parênteses. Como é que você quebra isso? É só através de uma imprensa? O que você faz para você reverter esse quadro? E mesmo só um que seja a longo parênteses, prazo. porque isso tudo que a gente está vivendo foi porque lá atrás, há exatos 10 anos, a gente questionou a esquerda. Aquela primeira manifestação foi porque aumentou a passagem no governo da Haddad aqui de 30 centavos, foi porque ia ter Copa do Mundo, era o governo Dilma, as pessoas falando, pô, cara, ali a elite enxergou opa, olha, temos uma oportunidade aqui. É esse fantasma que eu falo, exatamente, cara. Tá cheio de gente doida pra confundir a cabeça das pessoas. Exatamente isso. Exatamente isso. E aí foi só um parênteses.
Mas então, aí que caminho você consegue vislumbrar um caminho para Não, longo eu prazo? acho que o caminho é esse, né? Quer dizer, eu penso o quê? Por que a Europa? Por que um país como a Alemanha, que é um país que eu conheço melhor, porque eu vivi lá há muito tempo, né? Quer dizer, como é que os alemães deixaram de ser nazistas? Né? É uma questão legal, né? Sim, porque é algo muito Né? forte. Né? Exatamente, quer dizer, né? Os alemães criticaram o seu nazismo, né? Eles eram nazistas, etc. Né? Como a gente pode criticar essa coisa escravocrata canalha que nós somos? Percebe? Né? Como foi que eles conseguiram isso? Olha, quer dizer, o tema foi: você constrói imprensa pública, não é estatal, é pública. O que é uma televisão pública? Você pega o quê? Você pega o cara dos evangélicos e o cara do católico. Você pega o cara dos banqueiros e dos bancários, MST e vai parar, entende? Assim, agora vocês veem aí como é que vocês vão montar essa programação. Percebe? Aí não tem nenhuma outra saída para isso, senão pluralidade. Percebe? Uhum. Né? Entende? Quer dizer, aí não é que um governo possa entrar nisso, não, ele não pode. Isso é protegido. Nesse sentido, com essa ideia, é diferente, realmente. Estatal é uma coisa, pública é totalmente diferente, total. né, cara? Porque veja bem, pessoal, não tem mudança social possível sem esclarecimento do povo. Nunca existiu isso. Por que houve Revolução Francesa? Aquele tipo de insurreição, quando o trigo aumentava, entende? E ele fazia uma quebradeira, aí o trigo baixava, tinha 600 anos na França. Né? Porque em 1789, essa mesma coisa, né, aumento do trigo, do pão, gerou revolução. E tinha os intelectuais e iluministas, Rousseau, Voltaire e tal, para parar. Né? Entende? Quer dizer, montando agitação em cafés, etc, etc, e chegando ao povo. É uma mensagem que estava chegando ao povo. Né? Entende? Quer dizer, então, quando você. Pessoal, a coisa mais revolucionária que existe é a inteligência. A capacidade de você refletir e criticar. Né? Se você dá. E os seres humanos são inteligentes. Enormemente. Todo mundo. A diferença de inteligência entre os seres humanos, você tem um mínimo de igualdade de oportunidade, não é grande. Percebe? Então você pode. Isso pode chegar ao povo. Né? O que eu acho e aí voltando um pouco, a minha crítica que eu faço à esquerda. Né? Sim. A esquerda não sabe disso. Não percebe isso. Percebe? Qual é o plano de comunicação que o PT tem? Porque... Entendeu? Qual é o projeto? Não? Não? E é isso que você Você fala. confia na Rede Globo? Não? Quantas vezes a Rede Globo vai ter que dar uma cacetada na sua cabeça para você ver que isso não é a coisa razoável, entende? Então, o que me dá o desespero é que, né, as pessoas que deveriam, tem muita gente inteligente nesse governo e tal, alguns eu sou fã e tudo, né? Dino e tal, para parar, são caras ótimos. O ministério né? Agora, precisava ter, né, uma preocupação com esse tema. Você tem que disputar a narrativa popular. Não pode deixar isso para a Igreja Universal. Percebe isso? Né? Tem que disputar. Né? Restituir a inteligência roubada do povo. E acho que... Sem isso, você não vai ter nada. Você não vai ter mudança, você não tem revolução, você não tem progresso. E acho que a gente tem uma coisa que é... Desculpa, mas acho que a gente tem um trabalho maior ainda, porque hoje a gente tem ainda a produção de fake news. Isso. Que, assim, antes das fake news, você tinha a informação ou a desinformação. Agora você tem a informação mentirosa. E que existe uma coisa meio de zumbi das pessoas que me assusta muito. Claro. Tem lugares, tem ambientes que você fala assim, não dá para discutir, não dá a para gente falou trocar disso um hoje. diálogo, porque assim, a pessoa simplesmente não acredita. Se tiver uma imagem do Bolsonaro dando um tiro na cabeça de alguém, a pessoa vai falar, é mentira, não era ele, é computador, não existe mais. Comunista, o que ele matou era um comunista, Isso. um petralha. Tem isso. Exato, não tem mais. A gente chegou num lugar que é desesperador, que Desesperador. o fato, ele não se basta mais, porque a pessoa bate o celular para chamar o ET, para ajudar. Então você fala, meu Deus, esse trabalho acho que ficou muito mais duro a partir de agora. Ficou, né? ficou. Mas Você toca, deixa eu só pegar esse ponto aqui um pouquinho, que eu acho ele muito importante, que é o fato de que, né, no fundo, essa é a grande dificuldade, e também
você tem o quê? Você tem muito dinheiro por trás. Isso é um projeto articulado, né? Entende? Não à toa, né? Quer dizer, e é o quê? Nos Estados Unidos é a indústria de arma, petroleira que rouba o petróleo do índio e tal, para parar que suja rio e tal, para não quer pagar multa e tal, né? A extrema-direita americana é financiada por esse pessoal. E quem é que financia isso aqui entre nós? Né? Antes de tudo, o agronegócio e o capital financeiro e tal, né? Para quê? Para matar índio, para desmatar, para não sei o quê, para não ter nenhum controle, para não ter IBAMA, não ter coisa nenhuma e tal, né? Agora, o aspecto, por que as pessoas acreditam nisso? Essa que é a questão importante, né? Entende? Quer dizer, e para entender Bolsonaro, a gente tem que entender o ressentimento desses 80%, entende? Esse pessoal é pobre, entende? E não é só o negro e o mestiço, porque em São Paulo e no Sul são estados brancos, entende? 80% de gente branca, percebe? Né? Mas aí tem o branco pobre, entendeu? O motorista de caminhão com o sobrenome alemão, né? Marcos Schmidt, não sei o quê, né? Eles, porra, eu sou alemão, cara, só que eu ganho 3 pau para ficar rodando esse negócio aqui 15 horas por dia. E o cara que é branco também, chefe dele, ganha 50 vezes a mais, entendeu? Só que ninguém explicou para ele que ele foi explorado, dominado, etc, que ele não teve a chance que ele deveria ter, etc. Né? Entende? Quer dizer, ninguém explicou isso, ninguém explica isso. Nenhuma imprensa, ninguém, zero, nada. Como ele vai aprender isso? Né? Entende? Aí, o que é que a extrema-direita faz? Pega esse ressentimento, né? que não tem o objetivo, né? E canaliza, né? Para uma coisa. Olha, você está assim por conta do pessoal que recebe Bolsa Família, entende? Por conta desses pretos que são criminosos e tal, percebe? Então você pega essa necessidade que esse cara tem de não ser humilhado, porque esse cara foi e é humilhado sempre, visto de cima para baixo, porque tem título universitário, etc. Né? Daí, Bolsonaro ter criticado ciência, universidade, professores, etc. e tal, né? Exatamente como a gente tinha visto, o capital cultural é a base do poder e do privilégio da classe média real, né? Entende? Quer dizer, um ressentimento de classe compreensível, justo, né? Só que ninguém explica, né? A imprensa, a única coisa que faz é confundir mais e manipular. Esse é o terreno para a extrema-direita. Né? Ela vai dar uma canalização para esse cara e esse cara vai ficar louco. Ele vai dizer, olha, eu não sou um lixo, não, eu estou mudando o país, eu sou um negócio importante, estou participando de um movimento importante e tal, entendeu? Você vai dar importância a um cara que sempre foi humilhado e esquecido. Né? Essa é a base do bolsonarismo. Né? Que é o branco pobre do Sul e o negro evangélico. Né? Entendeu? Porque o negro evangélico, ele acha o quê? Quer dizer, ele quer se separar do outro negro, que ele chama de delinquente, né? E aí, ao menos, ele tem na cabeça dele que ele não pertence mais a esse pessoal perseguido, criminalizado e tal, entendeu? Ele acredita na família e não sei o que e tal. Então, ele moralmente, isso é um processo de embranquecimento. Né? Você moraliza a pessoa, percebe isso? Assim, olha, suba ao patamar de um branco, etc., e não mais de um criminoso, de um delinquente e tal. Claro que ele vai aceitar. Óbvio. Entende? Né? Então a gente tem que entender essa necessidade humana, que é a necessidade mais importante de autoestima, de reconhecimento social. Não é dinheiro, pessoal. Entendeu? As pessoas acham que todo mundo... Claro, óbvio que a gente precisa de dinheiro e gosta de dinheiro. Mas essa não é a necessidade humana mais importante. É autoestima. Percebe? É autoestima, reconhecimento. Se não, quem ganhasse 1 bilhão, se você tem $1 bilhão, amigo, você pode comprar o que você quiser no mundo. Né? Entende? Por que você vai atrás de 2? Por que você vai atrás de 5? Se você tem 5, por que você vai atrás de 10? E se você tem 10, por que você vai atrás de 20? Não é assim que as pessoas fazem? Então não é dinheiro. Não é necessidade econômica, percebe? Né? Uma necessidade de você de distinção social e você se sentir superior aos outros e tal, né? Entende? Quer dizer, nessa coisa. E a extrema-direita manipula essa necessidade popular, né? Como ninguém, né? Porque foi montado cientificamente isso.
né, com algoritmos, com não sei o que e tal. O que é que efetivamente produz eficácia? Os caras passaram anos estudando isso. Né? Com a eleição de Bolsonaro, pegaram o pacote que tinha aplicado no Brexit, na Inglaterra, e com Donald Trump nos Estados Unidos, muda para as condições brasileiras e joga, entendeu? Né? Entende? Quer dizer, montado já, para confundir. Né? Entende? Mas a sensação que eu tenho, Gessé, é que você falou, né? Pô, 80% dessas pessoas são pobres, como é que eles manipulam ele? E o que mais me preocupa é essa manipulação moral, ideológica, porque é muito mais difícil você manipular alguém da camada de baixo, que ela tem que votar em alguém que apoia essa camada aqui, quando a gente fala de economia. Agora, quando você pega nesse conceito moral, você se aproveita de um machismo estrutural que a gente vive e fala, cara, eles estão destruindo a família. Olha só, olha o que eles querem fazer com querem sexualizar a criança e tal. Cara, esse eu acho o mais perigoso, porque daí entra naquilo que você falou. Cara, a desinformação tá enorme. Nós estamos... Eu comecei aqui o programa falando, cara, do ICL, maravilhoso e tal, só que ele tá cada vez mais expandindo dentro de uma bolha. E do outro lado aqui numa bolha tá expandindo alguma coisa que tá emergindo de uma maneira que é um discurso de ódio que vai completamente essa aqui. Claro. E eu fico pensando, cara, até onde vai? Quanto que vai crescer essa bolha? E como vai se colapsar? Por enquanto a gente se colapsou democraticamente. Claro. Né? Uma briga ali de eleições, sair do grupo da família, acabou o relacionamento, casamento, assim. Mas a gente tá caminhando para um lugar que você até acabou de falar, né? Eu não sei se a gente vai segurar esses 4 anos. Como que você, sociólogo, estudioso, vendo, inclusive, principalmente essa ascendência da internet, da informação versus desinformação, enxerga um futuro, prospecta um futuro? Então, Will, mas eu acho que essa pergunta do Will, eu só queria completar porque é isso. Por exemplo, você, né, é fato, já matou a charada. Pô, o caminho é a instrução, é a informação e você conseguir distribuir isso da melhor maneira possível, né, democratizar tudo isso. Esse é um caminho. É o caminho certo, é um caminho, vamos dizer, longo para você conseguir, vamos dizer, solucionar uma crise, talvez uma crise de identidade, uma crise de tudo, né, que está se passando. Agora, a curto prazo, né, e aí só pegando o que você falou dos juros, da Selic e tal, a curto prazo, como resolver isso, vamos dizer, para se caminhar para um projeto a longo prazo? É engraçado, porque daí cai na economia novamente, entendeu? Eu não sei se você conseguir aquecer a economia, você consegue conduzir isso novamente. Eu não acredito nisso. Porque aí você pode explicar de qualquer outro modo. Você pode dizer, Jesus está com você. Por conta disso, você está tendo mais de dinheiro agora. E foi exatamente essa a explicação. Eu também estudei esse pessoal, né? Em 2010 e 2012. E a explicação é isso. A explicação religiosa. Percebe? Então, nunca é a economia. Né? Como as pessoas dizem, e tal, é tolinho, é a economia, né? Alguém disse isso nos Estados Unidos, hoje em dia todo mundo repete essa bobagem. Nunca é a economia. Né? Depende da forma como o que você está fazendo vai ser veiculado. Pessoal, a gente o ser humano, né? Monta o seu comportamento e a gente quase nunca percebe isso, né? Por conta de ideias. Né? E essas ideias a gente imagina que é a gente que produz, é uma bobagem isso. Né? O sistema de classificação e compreensão do mundo, dos seres humanos, já é montado na primeira infância, ele pega dos pais, percebe? Depois a escola, etc, etc. Então a gente é pensado pelas ideias dominantes, né? Veiculadas pela imprensa, pela indústria cultural, etc, etc, etc. Né? E para você mudar isso, você tem que mudar a ideia que essa pessoa tem na cabeça. É o único meio, não é? Esse é um meio legal. Esse é o único. Entende? Né? Se você é gente. Né? Porque a gente não tem um DNA com os outros animais. Percebe? O nosso comportamento, que é o que importa, é a forma como a gente se comporta, não é o que a gente tem na cabeça, percebe? O que a gente tem na cabeça é muita
é muita bobagem, o lixo midiático, as fantasias que a gente cria para tornar a vida, mas o nosso comportamento é outra coisa, né? E esse comportamento é motivado por ideias que a gente não tem consciência delas, né? E aí, sem uma crítica social ampla dessas ideias, você nunca vai mudar. Isso vale para uma sociedade, isso vale para um indivíduo, né? A gente nunca muda como indivíduo sem autocrítica, né? E isso eu não quero mais ser, percebe? A partir de agora, por conta disso, eu vi que isso é uma coisa absurda, canalha, etc, etc, né? Entende? Então eu não quero mais ser isso. Então, por exemplo, a coisa eu sou nordestino, né? Tem um machismo e um patriarcalismo muito forte, né? Entende? Assim, eu não quero mais ser esse tipo de, entendeu? Né? Então eu quero ser outra coisa, eu quero ser uma pessoa melhor. Entende? Aí você muda, percebe? Com a sociedade é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, né? Se você não critica, você não vai mudar, né? E se você não explicar para as pessoas que a melhora econômica dela advém de uma escolha política, ela não vai saber, né? Entende? Quer dizer, porque a gente de classe média, a gente tem o mau hábito de universalizar a nossa concepção de mundo para os outros. Isso não é verdade, né? O pobre não tem isso, percebe? Não é só a pobreza, não. A gente tem que dizer a verdade, inclusive, para que isso não mais aconteça, né? Mas a verdade é que a pobreza não é só econômica, ela é cognitiva. A pessoa tem mais dificuldade, não consegue se concentrar, não tem acesso a pensamento abstrato, percebe? Né? Enfim, é um prejuízo emocional, etc. Entende? Porque você não vê os papéis se reproduzindo de irmão, de pai, etc, etc. Entre as famílias muito pobres, o abuso sexual dos mais frágeis é uma coisa naturalizada. Então, eu também estudei esse pessoal durante 4 anos, foi quem mais estudei, os muito pobres, né? Então, você tem pessoas que estão, né, desarmadas, percebe? Né? E aí o pobre é o cara que é o mais preconceituoso. O pobre, por exemplo, é o mais meritocrático, coitado. Apesar da... Entende? Ele presa, você tem razão, de todos os valores e concepções que foram construídas para humilhá-lo. Não, e tem Ele uma não coisa. tem defesa. Não, e você justifica essa tua. Isso, para mim, deixa muito claro uma dúvida que me consumia também, que é assim, para o pobre, nesse momento, independente de qualquer coisa, o Lula esteve no poder, né? E a pobreza, a gente sabe que houve uma redução absurda da pobreza. Absurda. E agora, como estava o país, eram as pessoas comendo ossos. E ainda me entrava na minha cabeça assim, como que a pessoa não consegue se lembrar? Aonde está essa memória? Não importa qualquer outra coisa. Cara, eu comia, porque assim, a gente está falando do lugar mais raso. Claro. Eu comia e hoje eu como osso. A matemática não dá para ser isso. Só que aí isso me explica que tá em outro lugar. Em outro lugar. Consegue sair do estômago e vir para cá. Exatamente. Numa Perfeito. lavagem cerebral, né? Perfeito. E tem uma questão que você coloca que aí também tem essa... você ter a identidade, né? Me parece que as pessoas elas perdem a identidade muito, muito rápida quando essa identidade não está construída. Então, por exemplo, esse mesmo pobre que está aí, passando a dificuldade, vamos dizer que está ferrado, não sei o quê, a ideia dele não é melhorar a sua classe, a ideia dele é melhorar ele. Aí entra nessa questão da identidade, porque a partir do momento que o cara já está um patamar melhor, ele já pensa como se ele estivesse lá em cima, né? Que é a questão da classe média, de tudo. O cara já se elitiza, vamos dizer assim, entre aspas, e deixa de pensar como classe, né? Não é isso, alguma coisa desse tipo? Exatamente, porque a consciência de classe ela não é uma coisa espontânea, entendeu? Você tem que produzir, né? Então, você tem que mostrar para as pessoas que elas estão na mesma situação. Nesse estudo que eu fiz, que eu chamei provocativamente
a ralé brasileira, né? Não, obviamente, culpando essas pessoas, mas culpando a classe média branca e a elite que construiu intencionalmente isso e que derruba qualquer governo que queira redimir essa ralé, como o Lula fez. Entendeu? O ódio a Lula é o ódio por ele ter tentado salvar esse pessoal. Isso que a gente precisa compreender. Percebe? Aham. E esse pessoal é tão fragilizado que os muito pobres, né, ficam imaginando, mas tem que ter uma solidariedade dos pobres. É quem é menos solidário. Entende? Os pobres são divididos entre o pobre honesto, que aceita ser capacho de bacana, né? E o pobre delinquente. Percebe? Que aí pode ser o bandido, mas não só a prostituta, entre aspas, né? Nas suas várias manifestações, percebe isso? O gay e tal, parará, entendeu? Tudo isso serve de distinção, entende? O cara não tem nada. Mas eu sou hétero, então, puxa vida, então eu sou superior. Entende isso? Isso, para esse cara, passa a ser vital, entendeu? Ele ser homofóbico, ele ser, né? Entende? A mulher dele é a única pessoa que ele pode oprimir, percebe? Então ninguém vai mexer na família. É isso que está por trás dessa defesa da família, né? Entende? Antes de tudo, a opressão das mulheres, né? Num país como o nosso, extremamente machista e tal. Olha, eu quero poder bater na minha mulher quando eu quiser, eu quero dizer um negócio e ela obedecer e tal, claro. Entende? Ele é um pequeno rei dentro de casa, como o poderoso é no mundo, percebe isso? É isso que está por trás desse negócio. E é isso que precisa ser desconstruído, né? É preciso mostrar para esse pessoal, olha, cara, a sua vida vai ser muito melhor se você tiver a sua mulher como amiga e companheira e parceira sua, né? Porque se você não for parceiro com ela, ela vai te sabotar, óbvio. Né? Isso é a defesa que qualquer ser humano faz, consciente ou inconscientemente, entende? Então você pode mudar isso, né? Entende? Agora, eu não vejo nenhuma ação para isso. Eu não vejo sequer a compreensão de que esse é o ponto principal. Entende? Isso me dá desespero. Né? Porque por tudo que eu estudei, eu sei que se você não fizer isso, não vai mudar nada. Entende? Essa questão a única esperança que você me deu foi o nazismo, que eu não tinha parado para pensar. Que é verdade, né? Era uma sociedade totalmente nazista e houve uma mudança. Houve, mas por quê? Aí eu vou ser menos romantizado. Você me corrija se eu estiver errado. Eu não acho que por uma empatia, mas foi porque eles chegaram no fundo do poço onde o país foi destruído e isso atingiu a todas as camadas da sociedade. Isso ajudou, mas não foi o principal, né? Porque aí você pode explicar isso de mil outras maneiras. O que eu acho que foi ali importante, porque o negócio é o seguinte, continuou, a partir de 1949, quando a Alemanha se torna autônoma de novo, né? A década de 50 e até 68 eram nazistas, inclusive nazistas como primeiro-ministro até, entendeu? Aí, na geração de 68, entendeu? Aí você vai ter o quê? Aquele contexto do Willy Brandt e tal, mas não apenas ele, os filhos dos nazistas. Eu lembro, eu estudei, eu fiz o meu doutorado nos anos 80, fui bem jovem lá para a Alemanha, e vários amigos meus diziam, meu pai é um velho nazista. Eu ficava dizendo, meu Deus, é o pai do cara. Entende um negócio assim? Isso mostra o quê? A ruptura geracional que houve, né? Claro, por conta das grandes universidades, por conta da esfera pública, por conta do debate público, percebe? Né? Os alemães, então, tomaram o seu destino nas suas mãos, percebe? Né? Não, aqui a gente vai montar uma coisa completamente distinta. Tem o complexo de culpa? Tem, mas isso não tem problema nenhum. Concordo. Você percebe? Porque o complexo de culpa é a base de um processo de aprendizado. Né? O diabo é quando você não tem culpa. Percebe? É o nosso caso com a escravidão. Exatamente isso. Né? Então a gente pode, se a gente não reproblematizar o que é esse país, ele não vai mudar. Percebe? Obviamente não é uma coisa entre intelectuais, tem que chegar ao povo. Isso que eu tava... Foi o que eles fizeram. A Alemanha hoje é um dos países mais democráticos e menos racistas do mundo. Entendeu? Não é que o cara... quer dizer que, inclusive,
É propaganda lá, deixa eu só continuar para encerrar. Ele diz assim, ó, nós todos somos racistas, a gente tem que ser menos e tem que criticar isso. Quer dizer, imagina isso, é a propaganda que sai na televisão pública, percebe? Nós fizemos isso, nós fizemos esse tipo de coisa, né? E tal. E você tem o quê? Você tem uma sociedade hoje em dia onde você tem universalização de acesso a 90% tem essa educação e essa saúde e tal, né? O racismo, né? Exatamente porque esse é um tema. Se você se você faz uma denúncia de racismo na Alemanha, vai ter consequências, né? Eu morei 1 ano em Paris, né? O francês é racista como o brasileiro é. Finge que não é, entendeu? Eu tive 400 casos de racismo na França, entendeu? Não conseguia nunca fazer o meu atestado de residência, apesar de ter um contrato com a universidade lá, uma grande universidade lá, né? E chegava o cara de 3 meses e dizia, não, você botou aqui pesquisador, eu preciso pesquisador para quê? E tal, pesquisador de quê? Ele poderia ter posto, aí ele faz a coisa, entendeu? Dificultar, né? Claro. E Então, maquiar. Não vou aceitar, volta lá de novo e tal, entende? Racismo puro, percebe? Né? Que você sente na carne, no dia a dia, etc, etc. Né? E no país da liberdade, etc, né? Bobagem, entende? Né? Não houve a crítica, como houve lá na Alemanha. Percebe? Né? Agora, na Alemanha, a gente se pega na Alemanha e comparando com o Brasil, que houve essa grande mudança, né? O Will falou que, será que é porque eles estavam arrasados? Não. Agora, será que é porque o grau de instrução de lá, do país, é muito maior do que o grau de instrução que é aqui no Brasil? Está coberto de razão. São duas coisas. Não é só imprensa plural e livre. É boa educação para todos. Óbvio. Né? Esse é o maior... isso. Senão você não consegue nem pensar, entende? Né? Quer dizer, a escola dá esses estímulos e tal, né? Para você se concentrar, refletir e tal. Senão você não aprende. Ninguém nasce com isso. E esse é o maior motor do conflito geracional, né? Agora, desculpa. Agora, só pegando. Agora, na França, você tem essa boa educação do mesmo jeito e eles são racistas. Não, mas é muito louco. Mas depende, boa educação ou informação? Porque educação, acho que dá pra você... É o que a gente falou. Tá surgindo aí uma série de sites, de plataformas com um pensamento extremamente conservador. A gente falou hoje dos Red Pill. Nossa. Os caras que estão institucionalizando o machismo. Não, porque ele fala de terno. A mulher, ela tem que ser submissa. Porque você olha e fala, oi? Estão dando aula de uma coisa que tem que ser combatida, né? Não, e tem só uma última coisa, que é uma observação. Na história que você falou do nazismo e da informação pública, mas também tem um processo geracional, né? Que foi a nova geração chegando e falando que é isso, meu pai é nazista. Mas a nova geração com toda a instrução do mundo, né? A gente precisava de uma coisa assim, né? Entende? O jovem disse assim, meu pai é um racista e tal, né? Exato. Entende? E quando ele fala que quando ele vai à rua contra a corrupção, não é nada disso. Ele está indo contra a inclusão popular, né? Então, meu pai é um canalha. E eu não quero ser canalha como meu pai é. Pronto. Isso. Sem isso, você não vai mudar. Gessé, aproveitando que comecei falando sobre o ICL e como a internet ela tem esse lado bom de trazer novas possibilidades de informação e tal, você se informa pela internet? Tem alguma página, algum site, algum canal que você fala, pô, mais gente devia conhecer isso aqui? Pra você indicar eu vejo algumas coisas e tal, mas hoje em dia eu acompanho o ICL e tal, né? Eu acho o melhor jornal e tal, entendeu? Porque é muito mais... Quer dizer, eu vejo algumas coisas estrangeiras também, mas eu não sou rato de coisa... Não, mas pode ser Eu vejo assim, durante meia hora, 40 minutos, eu acompanho, entende? Que às vezes a gente pede uma indicação de alguma coisa. Alguém mesmo que você seja segue, cultural, uma página, um entendi, perfil. tá certo. Algum que você acha que é legal das pessoas fala, conhecerem. Pô, isso aqui devia ser mais de qualquer área. Não precisa ser do jornalismo, pode ser de cultura. Mano Brown. Nossa, o podcast dele. Mano Brown. Mas imagina Mano Brown para toda e teve toda a periferia em todos os lugares. O cara é muito potente. Tá? Ótima indicação. Bom, seguir não só o Instagram dele, mas... Aliás, o Mano Brown vale a pena seguir no Spotify.
a discografia e o podcast Mano a Mano. Exatamente. Emicida também, um Nossa. outro cara sensacional. É verdade. Né? Esses são os caminhos também, né? Exatamente. Esses são os Esses caminhos são, que claro. podem penetrar, já que não... Exatamente. né? Educação, Exatamente isso isso. faz parte da Exatamente educação, isso. né? É, Cultura, educação. é. E a sua rede social, onde o pessoal te encontra, Gessé? Eu tenho a minha rede, que eu uso mais hoje em dia, é o Instagram, né? Então, acho que é Gessé Souza, 1960. Mas é fácil pegar e tal, né? Enfim, e eu me comunico mais mesmo pelos livros e pelas intervenções. Né? Seus livros estão todos quiser. divulgados no seu Instagram, se o pessoal quiser comprar. E... Tá lá. Todos eles. Tá. Todos eles. A gente vai deixar escrito aqui Vale embaixo. muito a pena. Bom, aqui a gente viu o quê? 1h e pouco desse bate-papo e ele já abre aqui uma série de reflexões. Então, em todos os livros dele, assim, você vai com certeza encontrar uma série de provocações que acho que ajuda a gente a evoluir demais. Gessé, muito obrigado de verdade. Foi demais, pela ótimo sua papo. estadia aqui com a gente. Obrigado a vocês Obrigadíssimo. pela oportunidade. Eu adorei conhecê-los. Muito legal o bate-papo.